Boa noite, pessoal. Aqui tarda, mas não falha, viu? Tarda, mas não falha aqui. Estamos aqui no Mundo Startup ABC, hoje, dia 3 de junho de 2020, pontualmente 21h23, para falarmos de tecnologia, startup, inovação no Mundo Startup ABC, o nosso querido consultor de tecnologia e muitas cositas mais, Carlos Passe, muito bem-vindo, meu amigo. Uma boa noite aí. Eu que agradeço, Álvaro, o privilégio, a oportunidade de falar com você, com o seu público. Para mim é muito legal, muito bacana. Como a gente sempre conversa, então é mais um bate-papo aí que a gente vai ter. Bacana, obrigado mesmo. A honra é minha aqui. Vou só preparar aqui os nossos compartilhamentos aqui, passa aqui, colocar aqui na sala de vídeo, iniciar. Já estamos lá na sala de vídeo também, na internet, aqui no Facebook. Legal. Passe. Antes de tudo, dedicar o seu tempo aqui é uma honra, viu? Para quem não conhece aqui, Carlos Passe é o cara de tecnologia. Ele que desvirginou, para poder assim dizer, eu no mundo da tecnologia. Então, ele que me criou esse monstro aí, que chama Álvaro Barbosa, que ficou apaixonado pela tecnologia. Passe, o que fez você vir para o mundo da tecnologia? Álvaro, desde pequeno, eu vou dizer que eu venho de uma família de pessoas que já eram dedicadas à área de elétrica, né? Na década de 70. Então, eu vou dizer que tem um pouquinho do DNA da família, né? E também, por coincidência, eu comecei a trabalhar na área de tecnologia, porque eu fui trabalhar na gráfica de um amigo, né? Em Santo André, aqui no ABC Paulista, onde a gente está nesse momento, né? E trabalhando nessa gráfica de um amigo meu, eu tive a oportunidade lá de ter os primeiros contatos com a área principal, a área primeira, né, que eu me dediquei, que foi a área do ramo gráfico, né, na área de pré-impressão. Então, ali na área de pré-impressão, eu comecei primeiro em gráficas pequenas, né, trabalhei em algumas gráficas pequenas, depois fui para algumas gráficas maiores, tá, que são gráficas de flexografia, que são gráficas de embalagens flexíveis, embalagens industrializadas, né? Então, eu conheci muitas indústrias, principalmente no ramo de alimentos, né? De cosmético também. Então, eu sempre trabalhando na área de pré-impressão. Para quem não sabe, pré-impressão você recebe um arquivo de uma agência, né? De publicidade, um rótulo, uma embalagem, e você prepara para que ele vá para a máquina de impressão e faça-se a impressão em grandes quantidades, são quantidades industriais, e ali você é responsável o tamanho da embalagem, as cores, tudo que vai ser feito relacionado à embalagem, você é o responsável. Então, eu fiquei no ramo de embalagens por muito tempo, né, no ramo de flexografia, ramo gráfico, e em 2009 eu comecei a estudar por conta. Eu vi que a internet estava despontando nesse momento. Aí eu comecei a estudar, então, sobre internet, e em 2013 eu parti aí para... na verdade, 2011, eu parti para o ramo de atuação como consultor, né, em algumas pequenas empresas, e estou aí no mercado até hoje, né? Fazendo consulta aí. Então, para quem tá chegando agora na área aí, pessoal, queria agradecer o Lucas aí. Primeira vez que eu vejo o Lucas prestigiando, até que enfim, hein, Lucas? Só porque o Passe tá aqui, né, amigo dele. Mas não tem problema não, viu? Fica tranquilo na minha aí. O Ricardo, obrigado, Ricardo. O Habib tá aqui nos prestigiando. O Vitório Dalmas, que saudade, Vitório, também de você. Temos o Doda da Palmares aí. Muita gente aqui gastando um pouquinho de seu tempo para aprender um pouquinho de tecnologia. Pessoal, hoje a gente vai falar, o tema de hoje é como startups podem ajudar vocês nos seus negócios de revisão de contratos. Puxa, Álvaro, que loucura! Como que uma startup vai ajudar na minha questão de contratos? Quando eu falo de contratos, pessoal, é contratos de tudo aí. Você tem contratos de aluguel, você tem contrato de escola, tem contrato da Kombi escolar que leva você tem contrato de tudo que você quase imaginar, você vai ter um contrato. Então, hoje o tema do programa é falar assim, se tem startup, como alguma startup pode ajudar a você rever os seus contratos em tempo de pandemia. Ô, Passe, é um tema que é um pouco diferente aí, né? A gente fala assim, a gente que é de tecnologia, você que é de tecnologia, eu que sou do direito, você saberia dizer alguma startup que você fala, olha, eu acho que tem uma startup que pode fazer sentido para algum contrato?
Qualquer coisa que passar pela sua cabeça aí que você acha que faz sentido ou não. Ó, startup, Álvaro, eu não saberia te responder assim de primeiro momento. Mas existem algumas ferramentas, né, online, de ferramentas já conhecidas, que podem fazer sentido, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aqui, que é o momento de quarentena, né? Então, por exemplo, eu poderia citar aqui a DocSign, né? A DocSign você pode fazer com que o seu cliente, né, lá do outro lado, estando em qualquer lugar, na posse de um celular, ele possa assinar um documento e ter uma validade jurídica interessante para aquele tipo de documento que você pede para ele assinar virtualmente. Então, o DocSign seria um exemplo simples. Agora, startup específica na área de contrato, eu não saberia te dizer no momento alguma aqui, né? Mas e ferramentas tem bastante. Isso que é importante, ó. O que o Passe falou, a gente joga aqui no pinga-fogo, eu falo. Daqui a pouco o Miro Mota entra, ele vai entender o que eu tô falando. Pinga-fogo eu jogo no comentário aí qualquer coisa de tecnologia. O Passe, por exemplo, nem estava programado para vir hoje, a gente colocou ele no rolo nos 45 minutos para falar de tecnologia. Isso que é parceiro, isso que é o cara que está do nosso lado aí. Obrigado, Passe, por essa consideração. Imagina, um prazer. Então, para quem está nos assistindo, se você precisa assinar um contrato e ter validade jurídica, assim, de você se sentir confortável e seguro, existe a DocSign. Então, joga no Google lá, DOCSI, eu acho que é NG, é isso? É DOCU. Perfeito, DOCU. E aí você... DocSign. Aí você assina os seus contratos, mandando aí uma mensagem para cada um, trocando, e tem valor jurídico isso, a DocSign. E falando de valor jurídico, a Amedei, que é de São Caetano, Passe, vou dar uma dica aí. O contrato de trabalho, quando você quer terminar um contrato de trabalho, você consegue fazer ele virtualmente, 100% virtualmente. Então, se você hoje é empregado aqui de alguém, ou é funcionário ou é patrão, que eu costumo dizer, e quer mandar alguém embora e ter segurança de ser tudo online, pessoal, existe a Medei. Então, outra empresa que pode ajudar aí na revisão dos contratos seu em tempo de pandemia, chama Medei. E tem uma que ninguém pensa em tempos de pandemia, mas faz todo sentido, chama Quinto Andar. Você já ouviu falar na Quinto Andar, Passe? Sim, já ouvi falar já. O que faz a Quinto Andar, assim, pelo que você sabe ou já ouviu falar? A Quinto Andar é uma intermediadora de imóveis, né? Na verdade, eles começaram com o aluguel de imóveis, né? Eles fazem a intermediação de aluguel entre o locatário e o locador, né? E agora, se eu não me engano, eles estão tratando também da venda de imóveis. Tá? Criou-se uma expectativa muito grande em cima do Quinto Andar, não sei como é que ele está conduzindo, eu não acompanho muito esse mercado imobiliário, né? Mas criou-se uma expectativa muito grande que eles pudessem criar algo disruptivo no mercado, assim como a Airbnb fez, né? Com a alocação rápida de imóveis para a temporada. Até o momento eu não vejo, assim, pelo que a gente acompanha, que eles conseguiram chegar nesse nível de disrupção aí, né? Quebrar esse paradoxo. Mas, pelo que eu entendo, eles são um forte candidato aí a mudar mesmo a forma como o imóvel é locado hoje em dia. Né? Ó, eu vou querer casar a sua ideia de tecnologia com a ideia do direito, eu costumo dizer. Então, para quem está assistindo aqui, você vê aquela pessoa que está com dificuldade de pagar o aluguel, vamos imaginar o seguinte, a gente está em período de crise. A gente não consegue, às vezes, nem pagar o aluguel, e eu sou prova viva disso. Às vezes a gente passa uma dificuldade, uns perrengues da vida aí também para pagar o aluguel. Existe a possibilidade de você fazer uma consulta. Então, imagina uma consulta no Quinto Andar. O que é o Quinto Andar? O Passe explicou bem aí. É uma empresa que aluga tudo eletronicamente, tudo pelo celular, um imóvel, sem precisar de fiador. Olha que ponto bacana, sem precisar de fiador. Normalmente você pode criar essa possibilidade. Então, como isso pode ajudar na crise? Qual que é o insight? Qual que é a ideia? Qual que é a mudança de paradigma que a gente quer trabalhar com vocês aqui que nos assistem aqui? Você está negociando com quem é o seu locador. A pessoa fala, não vou dar R$1 de desconto, não vou dar nenhum benefício, não vou dar nada para você. Aí você fala, locador, me ajuda, eu estou precisando, o meu negócio está fechado, eu não consigo ganhar dinheiro, não consigo nada, que é a realidade, né, Paz? Todo mundo está sofrendo hoje em dia aí. Aí o seu locador não dá desconto nenhum. Sabe o que você tenta fazer?
Você vai nesse aplicativo que chama Quinto Andar, faz uma simulação ali de uma proposta de locação. Você pode encontrar um imóvel mais barato, pode, nesse período de crise. Você pode encontrar um imóvel menos burocrático, ou seja, hoje você deve pagar seguro-fiança ou fiador e não vai precisar. E aí você tem essa simulação. Você chega com essa simulação aqui, ó, passe no cara que ele tá te locando e fala, ó, tá aqui, ó. Se você não locar para mim, eu vou locar aqui, ó. E não preciso de nada, vai estar mais barato e não vou ter fiador para ficar me preocupando. Verdade. Olha como a tecnologia com direito pode casar, pessoal. Ou seja, como você conseguindo alinhar as duas coisas pode te ajudar aí na tecnologia e no direito no período de revisão. E outra coisa, passa no período de crise aí. Vou até molhar a garganta aqui, eu tô tomando um vinho pela primeira vez aqui, ó. Eu fui agraciado com um vinho. Minha mulher me deu um vinho e falou, você tá muito nervoso hoje. É bom você tomar um vinho para ficar calmo, que tá bravo o negócio aqui. Ela me deu um vinho, ela falou, Pastel, para quem não conhece, sim. Ela falou que a Hazel, é isso mesmo, Hazel, é a taça mais cara do mundo. Então eu quero ver que se os internatas consultam para mim, ó. Chama Hazel, a taça de cristal mais cara do mundo. Ela falou isso para me agradar, eu sei, mas vamos desmentir ela aqui ao vivo e a cores aí, pessoal. Minha mulher que fica me enrolando aqui. Mas mudando para o nosso foco de tecnologia e inovação, você sabe alguma plataforma que pode negociar online os contratos, Passe? Já ouviu falar? Para quem está nos assistindo aqui, você precisa negociar um contrato, do que quer que seja. Se existe algum jeito de você fazer uma negociação, conciliação, qualquer coisa online? Não foi combinado, né? Mas eu tenho uma startup que está aí no mercado, inclusive o nome já é muito sugestivo, né? Que é a Trato a Trato. Então, eu não posso falar muito sobre a Trato a Trato, né? Porque eu acho que você tem um conhecimento mais adequado aí sobre esse empreendimento, né? Mas é muito interessante. Álvaro, eu venho estudando mediação e conciliação, né, na área na área de negociação e tudo mais, desde 2013, tá? Então, eu sempre fui entusiasta, li muito a respeito, acompanho, já por outros amigos nossos, né, que incentivam e falam, mesmo para quem não é da área do direito, tem que entender, compreender um pouco sobre as possibilidades da conciliação, da mediação. Então, eu vou dizer para você que faz todo sentido, tá? Ter um aplicativo onde você possa renegociar não só os contratos, mas as dívidas, né? Mas outros tipos de produto, outros tipos de problemas que você teve na execução de um contrato. Então, eu acho que é melhor você falar sobre isso, né? E explicar um pouco a gente qual que é a ideia por trás. Então, agora você vai ser um pouco o entrevistado, não o entrevistador. Então, tá bom, então. Eu não quero vender o peixe, mas existe aí... O que a gente tem que passar de mensagem? Você precisa, às vezes, de negociar um contrato. E você, às vezes, perde o argumento porque você tem uma relação muito próxima, você não pode bater muito forte com a pessoa porque você está no dia a dia ali com ela. Tem várias situações que, pelo incrível que pareça, numa negociação de contrato, numa revisão de contrato, não dá para você ser a pessoa de linha de frente que a gente fala. Você tem que pôr alguém que é um pouco mais experiente, um chamado intermediador, um negociador, um conciliador, que ele consegue ter uma linguagem melhor para resolver esse problema. O Passe falou de uma plataforma aí que chama Trato a Trato. Essa daí é para quem tem processo e tá ruim de pagar no processo lá. Pode jogar no Google aí que vale a pena. Mas eu vou fugir dessa pergunta dele e vou falar de uma outra que chama mediação online. Ok. Então, chama MOL. Então, quem quiser fazer uma negociação online, procura a mediação online. Chama mol.com.br, que você vai contratar alguém ali, Passe, para poder negociar de forma online por você. Ele faz uma reunião, faz tudo bacaninha aí para achar uma solução aí. Você já tinha ouvido falar de uma mediação online assim? Não. Assim, a gente vê outros projetos, né? Agora eu devolvo uma pergunta aí para você que pode ser interessante, né? Realmente vale a pena para quem está ouvindo, para quem vai ouvir em outro momento essa live que a gente está fazendo hoje, né? Para quem está ouvindo daqui 2, 3 meses, faz sentido mesmo fazer esse tipo de negociação? Será que colocar mais um intermediário vai dar mais confusão ou é melhor do que judicializar uma causa, o Álvaro?
Eu vejo que é o seguinte, passa uma ótima pergunta, e nem foi combinada, mas é uma excelente pergunta. Argumentos de negociação normalmente são muito limitados para quem está envolvido no problema. Então eu falo, se você está envolvido no problema, você tem argumentos muito limitados. É assim, quanto você quer pagar e quanto eu quero receber. Então fica um nível de negociação que a gente fala que é só por preço e não por valor de negociação. Quando vem uma terceira pessoa, essa terceira pessoa consegue trazer umas ideias diferentes, falando assim: puxa, imagina o valor de manter um contrato por tanto tempo, imagina o valor de uma amizade por trás de vocês, imagina o valor de ajudar a pessoa do lado e ajudar a pessoa do outro lado. Então, para quem é um negociador independente, que a gente fala, ele tem técnicas de abordagem que vão mais além do que normalmente as pessoas comuns têm. Então eu digo para vocês, vale a pena hoje, num período de crise, negociar isso de forma online, como vale a pena daqui 2, 3 meses, porque eu acho que essa crise não vai passar tão rápido ainda, e os problemas delas vão acontecer daqui por diante. Então, para quem tem uma situação para ser resolvida e pode procurar uma ajuda online, as pessoas hoje fazem dessa forma aqui, igual estamos fazendo aqui. Tá eu, o Passe, e tem a voz do além lá, que é o Ed, negociando tudo isso aqui, intermediando tudo isso aqui. Então dá para poder negociar de forma online, sem muitos investimentos e sem muito custo. E além disso, Passe, tem plataformas hoje, não sei se sabia para quem está entrando aqui agora, queria agradecer quem está entrando, né? Fala aí, Ed, quem está entrando aí para nos agradecer aqui? A Vânia. Hoje tá todo o time do ABA aí. Obrigado, Vânia, por estar aí também. A Aline Soares, a Lindaura. Tá aqui o Lucas agradecendo a todo mundo aqui. Quem mais aqui? Fala aí, Passe. Fala aí, a voz do além. Tem bastante gente aqui, ó. Vamos lá, Sandro Tenelli, Miro Mota, que já fez uma pergunta. Daiana Paula Ferreira, Pádua Tortorello, tá lá assistindo também. Pádua. Branco Marcelino, Joyce Guimarães, Marineuza Oliveira, tem mais aqui, peraí, eu vou ler, Branco Marcelino, Patrulheiro, Jorge Guimarães, Paulo Sérgio, aqui saiu, mas eu tenho aqui. Ele tá perdido aqui, o nosso voz do além. Luiz hoje, Fernando, tá tomando vinho igual eu lá, também tô tá ficando nada. bêbado lá também. Viu? Luiz Fernando, Rogério Ritmista, o José de Carvalho, Dario Caselli, Alice Souza, Sandro Coelho, Milton Martins, Joyce Guimarães, Daniel Caron, Fernanda Batello, Rodrigo Leite e o Miro Morta. Ele diz assim, ó: a judicialização de um contrato é a última alternativa na renegociação de um contrato. E o Eberson Pereira também acabou de entrar aí. Bacana, então. O que você fala da pergunta do convidado, Passe? Se judicializar, traduzindo meter no pau o contrato, vale a pena ou não vale a pena, na sua opinião, que é de tecnologia, hein? Não estamos falando com advogado, estamos falando que é de tecnologia. Sim, assim, Álvaro, a gente sabe que o Poder Judiciário, né, ele vem fazendo um excelente trabalho, né, no decorrer dos anos. Eu não sou advogado, mas acompanho, porque grande parte dos meus clientes são escritórios de advocacia, então... por osmose, né? Por fotossíntese, eu acabo ouvindo algumas coisas, né? Então, a gente sabe que você judicializar qualquer causa que for, por menor ou maior que seja, vai trazer, assim, alguns percalços, né? Primeiro, aquela angústia, né? De você ter que tratar com um terceiro que não conhece o problema, o juiz, ele não sabe o problema, então... É uma parte dos advogados explicarem, né, para o juiz o que está se passando, né? Um defendendo, o outro acusando, o outro falando uma coisa, o outro falando outra. Então, é um processo muito demorado. Então, além de ter essa demora, de gastar mesmo, o investimento do Estado em cima dessa causa, que é muito alto, né? Eu lembro que uma vez me falaram que cada processo no Estado, às vezes processo de R$200, de causas baixíssimas, né? Não vou dizer R$200, mas causas baixíssimas, cerca de R$2.300 por mês que o judiciário gasta, né? Porque estamos falando do investimento completo, com juiz, com equipamento, aluguel, segurança e tudo mais, né? Então, acho que realmente... para nós, como sociedade, não é válido, e para o indivíduo, né, que está achando, ou esperando, ou pensando que deixar um terceiro que não conhece o problema resolver esse conflito de interesses, pode parecer melhor, mas
na verdade, a prática se demostra que é o contrário, né? Aí me corrija, por favor, né, Álvaro? Que aí é uma área que eu sei que você é especializadíssimo, mas é o que eu penso, né? Não vale a pena, né? O que eu vejo entrar, eu acho que eu concordo com o Miro, falar, olha, processo, pelo incrível que pareça, não é que não vale a pena processo, vale a pena. Mas eu acho que para chegar num ponto de judicializar, de processar alguém por conta de um contrato não cumprido, você tem que tentar todas as outras alternativas. Então a gente já falou aqui de uma negociação direta, já falou dessa negociação online, que é mediação online, que é MOL. Já falamos de várias técnicas que você pode resolver com a pessoa de uma negociação. Então, eu não aconselho judicializar de verdade. Eu acho que não é um negócio, não é um caminho, é muito estressante e às vezes você não controla o resultado. Em uma negociação você controla. Entendi. E o outro ponto que eu acho que é importante para se dizer é como que você pode fazer uma revisão de contratos por meio de uma startup. Se hoje você pudesse criar uma startup que pudesse ajudar nisso, por onde ela deveria começar? E eu vou dar um insight na minha opinião. Existe uma plataforma que o Procon criou lá, que chama consumidor.gov. Não foi o Procon, mas o Procon ajudou muito. Chama consumidor.gov. Então não é uma startup, mas é uma plataforma tecnológica. Quem está nos assistindo e tem alguma dívida, ou sabe de alguém que tem alguma dívida, procura lá, consumidor.gov.br. O que essa plataforma tecnológica permite? Você que deve para várias concessionárias, vou dar exemplo aqui, Vivo, Enel, Claro, TIM, você joga a sua dívida lá e negocia automaticamente. E por meio do governo, sem ter lá muitos intermediários. E tem uma outra plataforma que chama Kitjá, ou seja, que você consegue também, devendo, procurar a pessoa para fazer uma proposta de quitação online, independente da dívida, chama Kitjá. Então tem a consumidor.gov e a Kitjá, que ajuda nessa negociação. Se fosse criar uma plataforma que ajudasse na revisão de contratos, o que você acha que o mercado precisa ter, Passe? Hipoteticamente, que você acha que é uma dor que o mercado ainda não atendeu, no ramo de tecnologia e startup que poderia apoiar essas revisões de contratos? É muito boa a sua pergunta, viu, Álvaro? Na verdade, como eu visito bastante pessoas, eu acabo vendo realmente o problema que é a produção de um contrato, às vezes até de coisa simples, do dia a dia, tá? Assim, eu pelo menos acredito que deveria começar pelo mais simples, viu, Álvaro? Porque que é realmente mostrar para todo mundo que precisa de um contrato, ou para aqueles que hoje ainda pensam que não precisam, que o contrato, primeiro, ele é muito importante, e segundo, que ele pode ser feito, né, pode ser executado de forma fácil, assim, ele pode ser produzido, né, com consentimento e conhecimento de ambas as partes, né, sabendo qual que é o interesse ali que as pessoas têm nesse acordo que elas vão produzir, né, e não deixar mais as coisas no fio do bigode, né. Eu fico lembrando, Álvaro, que depois quem quiser pode procurar online, que o primeiro contrato do Messi, né, o Messi, o jogador de futebol argentino, foi feito num guardanapo de papel e está guardado até hoje, né, esse primeiro contrato do Messi. E a gente sabe que é válido, né? Então, para você ter um contrato válido, ele pode começar bem simples. Agora, as pessoas muitas pessoas que fazem serviços, que têm produtos, que fazem negócios, elas ainda não veem a necessidade. Às vezes vai um pouco pelo fio do bigode ainda, o famoso fio do bigode. Então, eu acho que o começo é esse, Álvaro, é conscientizar um pouco mais as pessoas de que é saudável, é salutar ter um contrato para tudo aquilo que eles vão executar, produtos, serviços e etc. Esse é o meu pensamento inicial, né? Eu acho que tem que começar por aí. Então, a bem da verdade seria uma plataforma, um aplicativo que tem uns modelos de contratos de maneira simples e fácil para todo mundo entender, né? Sim, seria muito interessante. Eu acho que também faz sentido. O Miro aqui, ele está fazendo umas perguntas aqui, Miro, eu acho que eu vou emendar também uma pergunta para você, Miro, que sempre nos prestigia aqui. Você gostaria de ter um aplicativo, uma plataforma que tivesse uns modelos de contratos lá muito fácil e simples para vocês?
Fica aí a pergunta aí para você responder daqui a pouco, Miro. E voz do além, qual que é a pergunta que o nosso querido Miro fez aí pra gente? O Miro tá aqui, ó. Ele mandou duas aqui. Não existe melhor negociação entre o cliente e o seu fornecedor do que os dois em uma mesa. Um terceiro não tem conhecimentos dessa relação, isso só atrapalha. Isso é um comentário dele. Aí ele disse também, no caso de um contrato de aluguel entre locador e locatário, se não houver acordo aí, cabe procurar a judicialização para uma definição. É diferente de uma venda entre o produtor ou um prestador de serviço e o seu cliente. Miro, eu ouso divergir com todo o respeito do mundo, mas eu acho que às vezes algum terceiro pode contribuir numa negociação. Eu acho que tem que começar com os dois, mas às vezes os dois, por algum motivo, não chegam a um ponto de consenso. E um terceiro ajuda a chegar a esse consenso. Então, eu ouso divergir. O que você acha, Paz? Não, talvez o que o Miro tenha falado seja aquilo que eu falei um pouquinho a respeito disso, né? Às vezes você colocar todo o peso de resolver um problema que foi criado por duas pessoas na mão de um juiz, né? Talvez não seja tão interessante, mas o que o Álvaro falou é muito correto. Ou seja, um terceiro, né, que tem essa capacidade de colocar as duas partes para conversar com técnica, com tranquilidade, com sabedoria, ele pode sim auxiliar, né, no melhor resolução desse conflito, né, que pode ter entre as partes. E quando esse terceiro também está ganhando em cima do contrato, e aí o cliente não quer. Aí como fica isso? Ele quer falar direto com a pessoa, mas a pessoa colocou um terceiro ali, só que esse terceiro também está ganhando, e essa pessoa teria desconto para renegociar. E aí o pessoal fica meio nervoso por causa disso também, né? O terceiro tem que ser imparcial, né? É isso, tem que ser imparcial. Acho que você matou a charada. Se for um intermediador, que não é um terceiro, o intermediador ele é parte do processo, ele não é um terceiro. Então, para poder falar que alguém consegue ajudar nessas brigas, tem que ser um terceiro totalmente imparcial mesmo aí, que consegue olhar de fora, que eu falo. Agora, se ele for com todo respeito, uma imobiliária, um corretor, um advogado da parte, qualquer coisa que seja de alguma das partes ali, não é um terceiro, ele é uma terceira pessoa, mas não é um terceiro no contrato. Ele é um pouco diferente. Então, não é uma pessoa justificada aí para resolver o problema de vocês, não. Álvaro, só mais um comentário a respeito disso, Álvaro, se você me permitir. Claro. O que o Ed falou é interessante, porque é isso que eu estou falando. O público precisa saber, o público precisa ter conhecimento de que essas técnicas de um terceiro que é imparcial, ela já existe, né? Inclusive, os municípios, eles fornecem esse tipo de negociação, vamos dizer assim, Ed, que já é num departamento do município, que é o Sejusc, que é um centro que é especializado em fazer esse tipo de negociação. Tá? Então, o munícipe, o morador da cidade, ele pode ir até lá, levar algum conflito que ele tem, e lá ele vai ser orientado como deve ser feito, se ele deve ter alguma orientação de advogado e tudo mais. Tá? Então, isso que é importante, viu, Álvaro? Que as pessoas que estão ouvindo, elas saibam que para tudo tem técnica. Nada é feito, vamos dizer, num vocabulário bem claro, na orelhada, né? Tudo tem... tem um porquê aí, né? Tem um porquê, exatamente. Eu concordo. Então, Miro, eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que um terceiro pode ajudar, sim, se for imparcial, acho que pode ajudar nessa negociação aí. E ele diz Ed, aqui, eu vi uma pergunta nova aí uma pergunta nova do Alexandre Rabelo aí. Fala aí, Alexandre, saudade de você, meu amigo. Tem do Alexandre, e o Miro, sobre o aplicativo, ele disse que sim, que ele aceitaria, que poderiam ajudar na formatação de um contrato. Ele aceitaria usar essa plataforma nesse sentido. Sobre a pergunta que você fez, Álvaro. Valeu, Miro, obrigado. Aí o Alexandre Rabelo, ele diz, no caso de aluguel, com essa pandemia, o fiador com toda a sua importância, pode ser cobrado judicialmente, uma vez que assegurou que o imóvel em condições normais. Do Alexandre Rabelo. Alexandre, pode ser cobrado, o fiador ele pode ser cobrado a qualquer momento aí, Alexandre. Pelo incrível que pareça, pandemia ou não pandemia, isso não isenta o fiador. O que acaba acontecendo na prática é que o despejo, ou seja, a pessoa sair do imóvel
por uma ordem judicial que chama despejo. Foi aprovado recentemente aí uma lei, não sei se ainda já foi assinada, mas não vai poder acontecer até o final do ano. Então, o despejo, ou seja, a pessoa sair do imóvel não vai poder acontecer, mas o fiador poder ser cobrado e ter até seu próprio imóvel que ele deu em garantia lá do fiador lá penhorado, e isso ainda pode, mesmo em pandemia. O que vem acontecendo na prática é que os juízes estão chamando para um acordo. Eles estão colocando todo mundo aqui no acordo, falando, não executa o fiador não cobra multa, parcela esse aluguel, diminui o aluguel um pouquinho. Então, na prática, está acontecendo isso, mas pela lei, ou seja, se aplicar os termos da lei, não tem impedimento nenhum, Alexandre. O fiador continua sofrendo aí, para falar a verdade, nessa época aí. Ô Paz, em questão de revisão de contratos ainda no período aí de pandemia, revisão de contratos e provas de contratos, como provar um contrato. Você conhece alguma plataforma que eu consigo falar o seguinte, olha, eu acabei de ver alguém fazendo coisa errada aqui e queria fazer um print dessa tela aqui, um print seguro para servir como meio de prova. Você já ouviu falar de uma plataforma que funciona dessa maneira? Não ouvi falar, mas é muito importante. Eu sei que a prova com validade forense, né, também é fundamental, né? Porque não adianta ser... Tudo pode ser manipulado, viu, Álvaro? Eu que sou um profissional, trabalhei mais de 10 anos com Photoshop, não tem nada, não tem nenhum tipo de imagem estática. Hoje a gente vê até imagem em movimento, né? É só você assistir um filme lá do Avengers que você vai ver que é muito realista. Né? A capacidade de realidade é muito grande já em movimento. Agora, de documento parado, então, isso aí há 10 anos atrás já dava para se fazer e é muito complexo. Então, seria muito importante ter uma plataforma. Eu não conheço nenhuma, não. Se você puder citar aí, eu já vou anotar aqui. Viu? Então, vai lá minha dica, pessoal. Ó, se você está tendo um problema, que é muito comum hoje, você falar com uma pessoa... Eu vou dar um exemplo aí, com todo o respeito do mundo aí, do universo aí, do Sérgio Moro. Gosto de misturar política, mas é importante só dar como caso. Ele falou lá, antes de ser ministro da Justiça, no Telegram, que algumas informações que foram divulgadas aí no Telegram dele não eram verdadeiras. Ele falou, olha, isso não fui eu. E quando ele apresentou o celular dele lá para poder fazer a perícia, estava tudo apagado lá. Não sei se é isso, mas não tinha as informações lá que se procurava. O que acontece? Existe uma plataforma, Paz, que chama Verifact. Verifact. Essa plataforma, você contrata créditos e faz como se fosse um print screen com prova legal, como meio de prova legal. Então, como que é a prova legal normalmente hoje em dia? A prova legal é você chamar um tabelião de notas, o tabelião de notas pega a sua tela de computador, escreve isso numa chamada ata, e isso aí acaba servindo como prova na justiça. Então, nesse período de pandemia, para você rever uma negociação com alguém, e essa pessoa fala, não foi o que eu falei, não foi bem assim, não foi bem assado, e gerar uma certa dúvida, você contrata esse serviço que chama Verifact. Não é propaganda, não sei nem quem é os donos de lá, mas está no mercado e serve como se fosse um print screen legal. Ou seja, ele tem uma prova, um valor legal para a sua negociação. Muito bacana. Então fica aí uma sugestão para o pessoal que nos assiste aí, ó. Ó, o Marcos Anderson também, está fazendo alguma pergunta para a gente aí. Fala aí, Ed, qual que é a pergunta do Marcos? O Marcos Anderson, ele diz, sou comerciante e estou fechando minha microempresa. Nenhum banco quer emprestar, pois alegam restrição. Então fechei a empresa. É um comentário dele. É triste, viu, Marcos? Triste. Assim, eu acho que da pior decisão do mundo que alguém pode ter, que acredita no seu sonho, é fechar uma parte do seu sonho. Então, o que nós percebemos é que de 40 bilhões ou 50 bilhões que o governo falou que ia liberar de empréstimo, ele liberou, acho que 1 bilhão, 1 bilhão e meio, em torno de 3% a 5% aí desses valores. Então, antes de você fechar, caso seja possível, tenta procurar algum apoio, alguma ajuda com alguém aí, um contador, um advogado, um concorrente. Tenta fazer uma parceria com o seu concorrente. Tenta ver com a família, se algum sócio da família seu quer ser sócio. Eu sei que não é muito de tecnologia, eu sei que não é muito de startup, mas nessa hora que a gente vê umas perguntas dessas, a gente é ser humano, né? Então, eu gostaria de dizer para você, como ser humano aí,
que vale a pena você, às vezes, buscar algum caminho e o governo não liberou as linhas de crédito na época certa aí. Infelizmente, Anderson, não liberou. Posso fazer uma observação? Claro, Passo, manda aí, você manda aí. E vamos entender o seguinte também. É duro de ouvir, mas tem algumas coisas que chegaram ao fim mesmo. E aí não tem jeito. Eu não sei se é o caso do amigo aí que fez a colocação aí, que fez a observação. Então tem algumas coisas que realmente chegaram ao fim. E a gente precisa aprender também a se desfazer disso daqui, saber o momento que aquilo terminou. Eu estou em um carrinho de sorvete, chegou o final do verão, a gente sabe que é mais difícil. Agora, começou o inverno, muito complicado você ter um carrinho de sorvete. Então, é bom se entender qual que é o momento, né? O momento correto, e que fechar negócio pode ser um passo, na verdade, para você começar um novo negócio que pode ser até mais interessante para você. Então, vamos lembrar que todas as pessoas que tiveram sucesso, a maior parte delas, eles fecharam um negócio antes. Né? Eles faliram um negócio antes. Então, faz parte do processo. Né? Assim, é muito importante, nesse momento, não ter o sentimento de se sentir derrotado, né? E não desistir, como o Álvaro citou. Tá? Então, tem vários tipos de bons pensamentos que vêm daí, apesar de ser um momento triste. Ô, Carlos, o Anderson, e ele comenta aqui ainda, Carlos e Álvaro, o Marcos Anderson, ele comenta assim: nem a Caixa quis emprestar. O Bradesco empresta, mas a 4,65% ao mês. E ele disse que ele tinha uma prestadora de serviço para eventos e buffet. Aí ele, nossa. Né? O Miro, eu vou complementar com a resposta do Miro aqui, ó. O Miro, no programa passado, falou que existe uma máfia dos bancos. Eu vou dizer o que o Miro quer dizer com máfia dos bancos aí. Eu não sei se o termo seria máfia, assim, mas eu confesso que eu vejo que existe uma resistência dos bancos em emprestar ou te explicar como está o dinheiro do governo. Porque eles querem dar dinheiro próprio, eles querem dar empréstimo da carteira deles, que eu falo. Ou seja, o banco, em vez de falar o seguinte: olha, esse empréstimo aqui, Anderson, é do governo, ele é subsidiado, esse empréstimo aqui ele tem 1% ao mês e você paga aqui a perda de vista. Aí o banco não explica muito isso, não explica ou não consegue te explicar. E aí o banco fala: olha, mas esse aqui que eu tenho é 4,65%, é só assinar um papel aqui e já está caindo na conta agora. Entende? Então, eu confesso que existe aí uma certa, não vou dizer que dificuldade, mas existe uma coisa nebulosa aí que o banco tem dinheiro próprio e empresta. Tanto é que, passa, eu queria dizer para vocês que nos assistem aqui, ó, pela primeira vez histórica, os bancos emprestaram mais dinheiro do que o governo tem na praça. Eu vou traduzir em línguas gerais para todo mundo entender melhor aqui, que é muito louco isso. Você imagina que o banco, quando empresta dinheiro, ele empresta lá e ele vai colocando lá numa conta do Banco Central, falando assim: ó, Banco Central, eu emprestei R$1 para o Pedrinho, R$2 para o João. E essas somatórias de reais aí que o banco empresta, deu uma monta de, eu acho que $1 trilhão, $1 trilhão de reais. O governo, com todas as suas receitas, pela primeira vez histórica, tem menos dinheiro do que os bancos. Os bancos hoje têm mais dinheiro emprestado na praça do que o próprio governo tem na carteira. Olha que loucura do mundo. Onde nós chegamos? O que isso quer dizer? Que o banco está aproveitando para poder dar dinheiro para todo mundo, endividar todo mundo e ficar com crédito com todo mundo mesmo. Você sabia disso, Paz? Não, eu não acompanho muito a economia. Nesse nível, não, né? Assim, o meu negócio aqui é mais continha de mais e menos. Você é mais e menos o que... Ô, Paz, se você fosse aí falar de tecnologia hoje, por onde que a pessoa deve começar a aprender tecnologia? Qual que seria o beabá da tecnologia? Uma boa pergunta, viu, Álvaro? Uma muito boa pergunta. Olha, a tecnologia está em tudo, viu, Álvaro? Assim, hoje tá muito fácil, assim, voltando um pouquinho na minha história lá atrás, né, falando um pouquinho de como eu aprendi tecnologia, eu tinha um serviço que eu tinha que executar para a gráfica, uma das gráficas que eu trabalhei, não vou nem citar qual gráfica aqui, e era num órgão do governo. Só que eu levava o serviço tão certinho que tinha uma fila de 40 pessoas, eles deixavam eu furar a fila de todo mundo.
eu entregava o serviço redondinho, bonitinho, né? E eu tinha ali uma horinha, 40 minutos livres. O que eu fazia? Eu ia na livraria, no shopping, e começava a ler livro de informática. Isso quando eu não sabia informática. Tá? Então, no tempo livre, eu ia lá na livraria e começava a ler os livros lá que me interessavam. Então, naquela época, não tinha internet, né? A internet não é o que a gente conhece hoje, né? Não tinha muitas formas de se aprender. Mas vamos ser prático aqui, Álvaro. Vamos entender o seguinte. Beabá é beabá, é cartilha. Qual que é a cartilha? Cartilha é o seguinte. Primeiro você tem o Google, que é o maior buscador do mundo. Tá. Você sabe qual que é o segundo maior buscador do mundo? Não. É o YouTube. Tá. O terceiro maior buscador do mundo é o Google Imagens. Ou seja, essa trinca aqui já dá para aprender muita coisa. Dá para buscar muita coisa, principalmente o YouTube. Tá. Muito conteúdo hoje para quem quer realmente fazer da tecnologia algo que ele consiga ganhar tempo, que é para isso que a tecnologia serve, para a gente automatizar tarefas e ganhar tempo. Se você quer ganhar tempo, você pode sim buscar, tanto no Google, no YouTube, formas de se fazer isso. E hoje está muito didático, viu, Álvaro? Basta querer. O Mauro acabou de entrar aqui. Fala, Mauro, qual palavra de busca você aconselharia ele a falar, olha, eu quero aprender de tecnologia hoje? Qual palavra de busca ele jogaria no YouTube para o Mauro falar, olha, eu quero saber um pouquinho de tecnologia? E o André Ramires também, obrigado, André. Qual palavra de busca ele deveria jogar aqui, ó, na minha opinião, no YouTube para aprender tecnologia? Álvaro, tecnologia e a área que você atua. Essas são as duas palavras que você tem que digitar. Bacana. Então, por exemplo, eu sou um mecânico de carros. Certo. Há muitos anos atrás, você chega na mecânica, ele engata um terminal lá no motor do seu carro que vai fazer toda a leitura. Isso não é novo. Tá? É que a gente não vê tão comum assim nas mecânicas. Mas qualquer carro de 2005 para cá tem esse terminal. Você engata o terminal lá no carro, puxa um laptop e ele vai fazer a leitura da onde que estão os problemas do carro, os possíveis problemas preditivos já. Então, se é um mecânico que quer aprender sobre isso, procura lá, tecnologia para mecânico. Pronto. Ali você já começa a fazer uma triagem ou já tem um norte do que você pode aprender, aonde você pode aprender, né? Vai aparecer as propagandas primeiro, que são de cursos que podem ser interessantes. Hoje tem muitos cursos gratuitos, né? Então, assim, buscar, né, na internet essas duas palavras, tá? Tecnologia e a sua profissão. A partir dali você já vai ter um bom norte. Então, eu vou dar um exemplo. Pode falar aí, Ed. Eu também quero dar um exemplo aí, dessa permissão. Na minha área, igual o Carlos está falando, cada um na sua área buscar, fazer essa busca do que ele pode reinventar e estar sempre de acordo com a tecnologia. Na minha área, eu comecei em televisão em 93, cara. Eu comecei a fazer filmagem para TV com o vídeo ainda aqui, ó, a câmera no ombro e o vídeo aqui, ó, embaixo. Você dava rec na fita e a câmera não tinha fita, não entrava na câmera a imagem. Então eu comecei com isso, depois em 90, eu fiquei na televisão desde 93, vim para a rádio também. Então eu fui estudando, lógico, e a tecnologia vai avançando. E a partir de, se eu não me engano, 2005, aí veio muito rápido essa transição da tecnologia. Aí a gente não tinha internet naquela época, em 93, tal, não era internet como hoje, né? Tinha uma discada que chegou naquela época, mas terrível, mas não tinha. E isso que nós estamos fazendo hoje, essa transmissão de videochamada, né, com perfeição, entre aspas, né, mas com perfeição. Então a gente tem que se reinventar. Você sabe, o Álvaro faz o programa lá no estúdio da Vox TV. Por causa da pandemia, nós estamos há 2 meses e meio fazendo remotamente, cada um da sua casa. Né? Então é uma reinvenção. Eu acho que nós temos, cada um na sua área, na sua profissão, buscar o que você pode fazer. Que nem, os restaurantes começaram a fazer bastante entrega. Estão de portas abaixadas, mas fazendo entrega. Então tem muita coisa que você pode mudar e buscar através de uma pesquisa, de estudar. Né? Se eu não me reinvento, se eu não vou estudar, Álvaro, desde 93 até agora eu estava morto.
Não é verdade? Tava morto. Então Mas você não aprendeu ainda? Desde 93 você não aprendeu ainda? Mas eu tô sempre aprendendo. Sempre aprendendo todo dia. Põe o pi aí, põe o pi ao vivo aí. Põe o pi aí, ó. A realidade é que a gente tá sempre aprendendo. Joga a culpa no vídeo aqui, ó. Vou aproveitar que entrou aqui agora, Paz. Entrou o Rogério Lombardi, a Fernanda Batelo. Você já pesquisou, Rogério e Fernanda, no YouTube, a sua profissão com a palavra mais tecnologia? O Miro Mota. O Miro, ele mexe com o comércio exterior. A Jacira, que está aqui. Você já pesquisou no YouTube a sua profissão mais, sinal de mais mesmo aí, ó. Tecnologia? O que eu quero dizer? Ou mais startup? Ou mais inovação? Eu te garanto que os 3 primeiros vídeos vão fazer você refletir coisas diferentes. De verdade, assim, de verdade. É igual eu pesquisar advogado mais tecnologia no YouTube, vai aparecer coisas que eu não conhecia. É isso que a gente tem que fazer para hoje. Você termina o programa agora, joga aí mais 5 minutos e perde 5 minutos para você ver como que abre novos horizontes aí para quem nos assiste. O objetivo do programa é esse, né, Passe? O que você deu de beabá aí é a melhor forma possível, né? Sim. E a gente tem recurso, né, Álvaro? Ninguém pode dizer que não tem esse recurso hoje em dia, né? Está disponível, de graça aí, né? É que a gente não foi treinado para isso, viu, Álvaro? É como eu falei, nesse momento, apesar de ser muito triste, eu vou repetir o que eu já falei antes. A gente tem que se desapegar algumas coisas, né? E às vezes a gente vai ter que se desapegar à empresa, à profissão, infelizmente. Né? Por mais que a gente goste, puxa, mas eu estou nessa profissão há 20 anos, puxa, meu pai que me passou as primeiras instruções, sabe? É uma coisa que vem de família, que você está muito apegado. Infelizmente, tem que ter a coragem no momento e saber que é o momento de mudar ou não, ou permanecer. Né? Tem uma advogada, Álvaro, que trabalha também comigo lá no estúdio novo, que a gente está montando lá. Ela também, o pai dela é despachante. E ele também está parado, ele é despachante, ela falou, ele é um despachante das antigas, ele também está parado já há 2 meses e meio. Então, agora me parece que o governo, o Detran, está desenvolvendo alguma forma da própria pessoa tirar seu documento via internet. Ele está preocupado de como que ele agora vai se reinventar. Você está vendo como que são as coisas? O poupa-tempo, quando surgiu o poupa-tempo, todo despachante pensou que ia morrer quando surgiu o poupa-tempo. Há uns 10 anos atrás, todo despachante. Não morreu, ele se reinventou. É o que eu diria para ela, se reinvente. O despachante agora tem que ser outra coisa, é como o contador se reinventou. A gente trouxe um contador aí, eu não lembro se trouxe um contador, eu conversei com um contador. Hoje o contador, pessoal, para quem entende, antes ele só guardava livros. A partir de agora, aí o Caio, que veio aqui a semana passada, aí, segunda-feira, melhor dizendo, ele faz tudo. Ele te ensina como fazer planejamento financeiro, te ensina como cuidar dos seus investimentos. Ele faz um monte de coisa, o contador. Então, eu acho que o despachante agora, ele vai ter que falar o seguinte, olha, o seu carro vai ter uma depreciação de tanto, você tem um sistema de tecnologia para alugar um carro em vez de comprar. O despachante vai ter que ser um consultor de bens móveis, né, de carros, né? Não sei só o despachante. Ô, Passi, a gente está chegando nos nossos minutos finais aqui, ó. Foi um prazer falar com você. E eu queria que você falasse suas considerações finais aí da tecnologia, o que você vê do mundo, o que você espera do mundo aí em razão da tecnologia. A Dragon acabou de subir aí a primeira incursão espacial privada, assim por dizer. O que você pensa na tecnologia aí, Passi? Antes de mais nada, eu queria agradecer pela oportunidade de falar para o seu público, né? Para mim é uma satisfação sempre conversar com você. Né? E você que é uma pessoa tão ligada ao mundo da tecnologia, gosta, né? Algo que realmente está no seu DNA, para mim é só um prazer, porque você sabe que eu também gosto muito. Então, obrigado, espero voltar mais vezes aí, né? De repente, não sei se é muito caro, se tem que pagar para voltar, como é que faz, né? Então você me avisa, tá? Mas muito obrigado mesmo, viu, Álvaro? Eu falo assim, tecnologia, Álvaro, ela está ao alcance de todos, tá? Assim, uma coisa que eu não gosto de ouvir é quando uma pessoa com mais de 60 anos de idade fala, eu não levo muito jeito para essas coisas de tecnologia, sabe? A tecnologia está ao alcance de todos, o Álvaro. Eu tenho um cliente, eu não posso citar o nome dele, né? Não vem ao caso aqui. Ele tem 77 anos, Álvaro. Ele dá um banho de tecnologia 80% das pessoas que eu conheço.
77 anos, Álvaro. Caramba, Passe. Então, assim, não tenham esse pensamento, principalmente nesse momento. Afastem esse pensamento de que, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu estou saindo do zero. Ninguém sai do zero. Tá? Todo mundo já tem o convívio com a tecnologia, agora é só aproveitar essa tecnologia para ganhar mais tempo, que é para isso que a tecnologia serve, para automatizar tarefas e ganhar mais tempo. Tá? Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, Álvaro. Obrigado, Passe. E eu diria para vocês, a missão espacial Dragon teve uma imagem que circulou na internet que é muito importante. Ele tem 3 telas assim, ó, de como foi as espaçonaves aí, quando voou aqui, ó, as espaçonaves lá. Então a primeira tela parece meio analógica, a segunda mais ou menos, e a terceira é totalmente digital. Eu acho que se a gente, daqui mais 10 anos, vai ver mais outras 3 telas. A gente tem que saber quais vão ser as telas de tecnologia. E para saber, só depende de você que nos assiste. Então, se você perdeu, com todo respeito aí, 1 hora do seu dia hoje pensando em tecnologia, você está no caminho certo, porque você está buscando ter informações que a gente chama de sorver da fonte de informações. E saiba que esse conhecimento depende só de você, de jogar no Google, jogar no YouTube, como aprender tecnologia por si mesmo. Obrigado por quem está assistindo. A minha querida esposa está aqui dando vários coraçõezinhos, que chegou a pizza aqui. Opa, chegou a pizza aqui, eu vou ter que buscar. Eu vou até aí. Uma boa noite para todo mundo aí. Vamos lá, Carlos, vamos lá. Fica com Deus, pessoal. Boa noite aí para vocês aí. Até mais, viu, pessoal? Um abraço. Até mais, Álvaro. Até mais, tchau, tchau.